Voltamos com o programa Retratos, hoje conversando com o escritor Luiz Vilela, considerado o mestre do diálogo. Como você lida com esses títulos ou com essas denominações, Luiz? Mestre do diálogo, contista, um dos maiores contistas do Brasil, se não do mundo e tudo mais, porque você já esteve fora do país também, escrevendo e tudo mais. Como é que você lida com todo esse reconhecimento? Isso faz parte, né? A gente recebe confetes e pedradas, né? Já recebi muitas pedradas também. Também? Já, isso aí faz parte do jogo, né? Com as críticas também você consegue lidar bem? Sim, eu costumo dizer que, com toda sinceridade, que as críticas não me tiram sono, nem as negativas, nem as positivas. Agora, eu gosto de acompanhar, ver a opinião dos outros, né? E respeito profundamente tanto os que, às vezes, atacam o livro, os que elogiam, né? E, repetindo o que eu disse, isso faz parte do jogo, né? É aquela história, né? Quem entra na chuva é para molhar. Você estava me falando, a gente terminou o bloco anterior falando de dois grandes poetas que são figuras inspiradoras para você, um deles Drummond. Você chegou a receber recados e cumprimentos de Carlos Drummond de Andrade? Que honra é essa? O Drummond consta, né, que era, apesar de tão recluso e retraído e tal, né? Ele era muito gentil, assim, respondia às pessoas e tal, né? E eu tive, né, a felicidade, né, a honra, né, de receber dele alguns, diria, cartões, né? Então, porque ele mandou até uma cartinha, sabe? E sempre comentando livros e, sou obrigado a dizer, de forma elogiosa, né? E tem uma curiosidade, essa carta, aliás, ele escreveu um pedaço com tinta azul e outro pedaço com tinta verde, como se estivesse fazendo um desenho assim, né? Olha, e tem lá guardados, é claro, né? Essas faz cartas. parte das suas relíquias. Ah, sim, essa aí para lembrar recentemente aí, eu disse, e foi mostrado também numa entrevista. Outra coisa que eu guardo com muito carinho é um telegrama da Clarice Lispector, né? Que bacana. Então, quando eu mandei para ela a cópia de uma nova edição do meu primeiro livro, Tremor de Terra, né? Esse que você disse até que foi premiado aí, né, com o Prêmio Nacional de Ficção, eu mandei para ela como mandei para outras figuras ilustres aí das nossas letras, né? Mandei numa assim tinha alguns exemplares, era da terceira edição. Eu mandei numa assim, o que eu fazia com esse livro? Mandar para esse pessoal aí, né, ver o que acontece, né? Coisa assim meio de loteria, né? Sim. E só teve uma pessoa que me respondeu agradecendo, que foi Clarice Lispector, que era dada assim como uma pessoa também estranhíssima, que não respondia cartas nem nada, né? Não sei se respondia cartas, mas a pessoa mais distante, assim, né? E ela disse isso, né? Agradeceu, sei, de cor, né? Porque é um telegrama pequeno, né? Mas falou assim: obrigada, livro ótimo, peço escrever-me. Agora você me pergunta, você escreveu? Não escrevi. Por quê, Luiz? Por quê? Eu falei, o que eu vou escrever para a Clarice? Eu gostava demais dos livros dela, né? Admirava muito, né? E eu falei, o que eu vou dizer para ela? Né? Aí fiquei naquela, né? Coisa meio de mineiro, né? Escrevo, não escrevo. E o tempo foi passando e um dia eu pego um dos jornais que eu assinava lá, acho que na época foi até no Estadão, abri lá e vi a notícia da morte dela, né? Aí me veio aquele arrependimento, devia ter escrito. Deveria mesmo, né? Não sei o que isso aí significaria ou representaria, né? Mas quem sabe seria até o começo de uma amizade. Pois é. Né? Mas são coisas que acontecem. Fica na expectativa e fica com essa lembrança linda, maravilhosa também, né? Desse reconhecimento dela em relação ao seu trabalho. Agora, você citou aí o Tremor de Terra. Tem uma história até muito interessante, porque foi ele que você pediu para imprimir numa gráfica, não é isso? Foi. Para concorrer a esse prêmio, né? Na realidade não foi para concorrer ao prêmio, não. Né? Não foi pensando nisso? A publicação do meu primeiro livro. Sim. Né? Eu procurei, na época, eu morava aqui, né? Tinha 1967, eu já tinha me formado, né? Me formei em filosofia, né? Pela UFMG, e na época eu estava
trabalhando como secretário do Departamento de Filosofia, lá da UFMG. E aí, aquele caminho natural, né? Depois de escrever, publicar em alguns lugares, jornais, inclusive aqui de Belo Horizonte, né? Eu vi que já chegou a hora do livro, né? E aí, a história é longa, né? Mas para resumir, eu mandei, até um detalhe aí que não interessa muito, acho que para o telespectador, né? Mas só para distinguir um pouquinho. Eu tinha tantos contos já escritos que eu os reuni em 2 volumes, né? E um deles, qual que eu vou mandar para as editoras para publicar? É tal livro, né? Aí mandei, e aí sucessão de respostas negativas, né? Cada editora dando uma explicação por que não publicava o livro, né? Daquelas tradicionais, a outra teve uma que esculhambou meu livro, falou mal, assim, horrores, né? Parece que eu ofendi o cara com o meu livro, sabe? E aí eu pensei comigo na época, cheguei até a escrever essa frase no diário: enquanto houver um editor no Brasil, eu vou mandar meu livro, né? E aí, nesse meio tempo, né, como não havia possibilidade de publicar o livro, né, pelo jeito, mas enquanto ele estava rodando de editora, eu resolvi publicar por conta própria o outro, que era o Tremor de Terra. E aí, então, procurei a gráfica, né? Quer dizer, procurei várias gráficas em Belo Horizonte, e como eu vivia do meu suado dinheirinho, né, do meu trabalho, eu procurei, então, a mais barata, e foi essa, então, pela qual fiz. Foram quantos exemplares? 1000 exemplares. Sim. E aí, só para terminar o assunto, né, na ocasião que o livro não estava ainda pronto, estava sendo impresso, é uma gráfica de garagem, nem existia assim como editor, não, uma gráfica. Aliás, se chamava Grafiquinha, com G minúsculo ainda. Meu Deus. E aí eu tomei conhecimento da notícia que havia um concurso em Brasília. Uhum. Eu vou concorrer, mandar esse livro, né? Fui à gráfica. Sem grandes pretensões mesmo. Sem, não. Só para participar concorrer, mesmo. Né? Concorrer. Uhum. E aí fui à gráfica e pedi para ela aprontar rápido lá 5 exemplares que eu queria mandar para esse concurso, né? Aí mandei. Ela fez lá rápido, né? Capa, tudo meio às pressas lá. Mandei e foi premiado. E no dia 20 de abril eu fui lançar o livro na Livraria do Estudante, que era na época, né? E a hora que eu estava lá para começar o lançamento, né, chegou a notícia que eu tinha ganhado o prêmio lá em Brasília. Uhum. Agora, como é ver também seu material no cinema, na TV? Sim. Françoise, por exemplo, que foi premiado, a Débora, virou curta-metragem. A Débora foi premiada como melhor atriz no Festival de Gramado, né? E ele é um curta-metragem que foi dirigido por Rafael Conde. Exatamente. Como é para você ver a sua história tomando forma, né? Sendo contada. Isso aí é uma história também longa e tanto quanto complexa, né? Porque a pergunta que mais me fazem nessas ocasiões é o que eu acho das adaptações dos meus contos. Nessa altura já tem mais de uma dúzia, né? Tem muita adaptação. Sim. E essa pergunta significa o seguinte, né? Foram fiéis ao seu conto, né? Então, eu costumo responder que você tem que confiar no diretor. Se você autoriza a adaptação, é claro, tem um contrato e tudo mais, né? Mas você tem que confiar que ele vai ser fiel à maneira dele, né? Porque o que é a fidelidade do cinema para um livro? É complicado, né? Porque são linguagens diferentes. Uma vez eu me lembro, achei muito interessante, o cineasta americano, né? O Brian De Palma, numa entrevista à Folha de São Paulo, eles perguntaram a questão da fidelidade, né, a respeito de um filme lá. Ele falou assim, achei bacana a imagem dele, ele falou assim que a única maneira de você ser absolutamente fiel na adaptação de um livro é você abrir o livro na mesa, pega uma câmera e vai filmando página por página. Só assim? Só assim, né? Então, eu acho que é questão de confiar e de respeito pelo diretor. Né? Agora, o que vai sair dali, você tem que... Né? Pode ser tudo, sempre uma surpresa, né? Então,
eu também costumo citar uma história, né? Permita dizer aqui, que eu achei muito interessante. Costumo dizer, a respeito dos filmes, eu costumo dizer o que o Bernard Shaw dizia a respeito das traduções. Então, dizia o Shaw que as traduções são como as mulheres. As bonitas não são fiéis e as fiéis não são bonitas. Então, é o caso da adaptação. Eu acho que, Mesma coisa. falando sério, se o diretor ficar muito preocupado, né, e talvez isso significa, é o sentido da resposta do Brian De Palma, né, ele acaba fazendo um mau filme. Já o outro que não está assim, obsessivamente preocupado, quer dizer, ele vai fazer a coisa dele, mas respeitando o texto, né? Claro. Ele poderá fazer um filme, às vezes, né, paradoxalmente mais fiel ao livro, ao texto, que seja, né, do que aquele que ficou muito preocupado com a fidelidade, né? Então, já tive de tudo, né? Há uns que, claro, isso é natural, né? Que você acha que são melhores, tudo, né? Tem um caso também, isso foi muito comentado assim nas rodas literárias, né, dos meus amigos, foi a adaptação de um conto meu para aquela série Brava Gente, da Globo, né? Foi um conto Tarde da Noite. E o conto tinha um final, assim, a respeito de uma moça, né, que telefona a altas horas da madrugada, acorda lá um sujeito e fala que ela vai suicidar-se. Né? E aí vem todo o diálogo dele, a esposa acorda, tudo. Né? E na adaptação foi direção do Roberto Farias, né? Um grande nome do cinema nacional, e com atores ótimos, Maitê Proença, a Lília Cabral e o Daniel Dantas. Né? Então foi... Muito bacana. Agora, deram o fim do conto, acaba assim, sem saber realmente se a moça suicidou ou não. Né? Já na adaptação, termina lá o cara visitando lá a personagem moça, que no caso lá da adaptação tinha matado o marido, né? Estava numa penitenciária, termina ele com ela, olhos nos olhos, com um buquê de flores que ele levou para ela. Não tem nada disso no meu conto. Aí eles perguntaram, você viu o que fizeram no seu conto? Eu falei, vi, gostei muito. Porque bacana. A história que eu vi achei bacana, está coerente com o que está lá. Né? E acrescentei, falei assim, olha, você acha que a Globo, às 11 da noite, vai mostrar uma história que vai deixar você deprimido, pensando naquilo e perder o sono e tal? Difícil. Luiz, no próximo bloco a gente vai falar sobre a feijoada e outros contos, tá? Mais recente livro aqui que está sendo lançado. Tem muita coisa interessante para a gente falar, porque são contos já conhecidos aí dos leitores e agora sendo lançado novamente. A gente vai para um rápido intervalo, nós voltamos em instantes, hoje conversando com o escritor Luiz Vilela. Fique por aí.